Oiê! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Eu sou a Vani e hoje eu trouxe a videoaula para vocês desse porta-copos aqui, que é o porta-copos ou descanso de copos, como você preferir chamar, Lovely Luxo, que é deste americano aqui, ó. Deixa eu mostrar assim para vocês. Peraí. Prontinho. Aqui está o americano Lovely Luxo e lógico que eu tinha que trazer um porta-copos para vocês que também gostam de porta-copos assim como eu, que eu amo porta-copos. Então, gente, vamos lá ao que interessa, né? A videoaula. Vamos à lista de materiais. Primeiramente, eu utilizei barbante. Esse aqui é o da Cadore, tá? Número 6. Na cor cru, você pode utilizar na cor que você quiser, na numeração do barbante que você quiser, pode ser o número 4, fio amigurumi, lógico que vai ter um pouquinho de diferença, que vai ficar um pouco menor, né? E eu utilizei também o fio encanto da Círculo, na cor ouro, não lembro a numeração dele, mas eu vou deixar na descrição do vídeo ou aqui na tela para você ver. E também cola jeans, que é a minha cola favorita, não tô ganhando nada pra divulgar isso, mas é a minha preferida, pra colar aqui o fio encanto e também no barbante ela não desgruda mais nunca, só se você, né, rasgar e tudo mais. E vou utilizar a agulha de 3,5 milímetros e eu peguei aqui a fita métrica pra medir com vocês o tamanho que ficou esse porta-copos. Vamos lá, vamos medir. Ficou medindo aproximadamente 13,5 centímetros. E ele ficou pesando, vamos lá, vou pesar pra vocês também. Quanto de material que utilizou, que é bem pouquinho. Aqui. 22 gramas. Então, na parte da cor cru, eu utilizei aproximadamente 17 gramas e no fio encanto 5 gramas. Então, agora vamos à videoaula. Vamos dar início fazendo um anel mágico e dentro do anel mágico eu vou colocar 12 pontos altos. Não é assim que eu faço o anel mágico, gente, eu esqueci. Você pode fazer o anel mágico do jeito que você preferir, tá? Eu faço assim, eu dou uma volta aqui, dou uma volta, primeira volta, aí volto novamente passando o fio por cima, seguro com o dedo midinho. Aí eu, em vez de pegar esse daqui de baixo, esse fio que ficou embaixo, eu pego o de cima. E aí, ó, eu insiro a agulha aqui, ó, entre um e outro, ó, assim, e dou uma laçada, voltando ele com o fio e a agulha por baixo do que tá lá embaixo e puxando aqui o fio que vem do novelo, ó. Aí ele já vem como se fosse fazer um ponto baixo, já fica com duas argolinhas prontas. Aí eu solto, seguro o fio que vem do novelo e seguro aqui o anel mágico. A argolinha aqui, ó. Puxo o fio que vem do novelo fazendo uma laçada. E assim, fiz um ponto baixo. Aí fica parecido, faço uma correntinha e fica parecido com um ponto alto falso, né? Dá pra fazer também o ponto alto falso, só que eu não gosto. Agora, eu vou subir mais uma correntinha e assim, esse aqui vai ser o meu primeiro ponto alto do círculo mágico. Vou fazer mais uma correntinha de separação. E agora, dar continuidade fazendo 11 pontos altos separados por uma correntinha, laçada na agulha, dentro aqui do anel mágico, pegando mágico. Eu falei rápido, né? Aqui, pegando essas duas argolinhas, ó, o fio solto e o outro. E vou fazer um ponto alto, ó, assim, ponto alto, uma correntinha. Novamente, um ponto alto. E uma correntinha, até completar os 12 pontos altos separados por uma correntinha. Gente, eu troquei de agulha, eu não consigo fazer
crochê com agulha de 3,5 milímetros vermelha da Tulip. Eu acho aquela agulha muito ruim, não me adaptei com ela. Tentei fazer com ela, mas não dá certo. Então, essa daqui é a minha preferida. A ponta da agulha vermelha, ela parece que trava um pouquinho, e aí eu acho muito incômodo isso. Eu prefiro essa nessa cor prateado ou a dourada, mas a dourada eu não tenho. Então, tenho essa e vai ser essa mesma. Então, vamos lá, sem muita enrolação, vamos fazer esse miolinho aqui para o próximo passo. Pronto, terminei aqui essa parte. Fiz aqui a correntinha e agora, ó, aqui é o ponto baixo, aqui é uma correntinha e aqui mais uma correntinha. Então, essa daqui é a de separação dos pontos. Eu venho aqui na segunda, de baixo para cima, insiro a agulha lá pra trás e puxo fechando com um ponto baixíssimo, assim. Aqui no anel mágico, a gente já pode fechar ele bem fechadinho. Pronto, vou deixar assim. E agora, vamos fazer, nessa próxima volta, 35 pontos altos, sem nenhuma corrente de separação. Sendo que serão pontos de aumentos, porém, aqui no primeiro espacinho, a gente vai fazer só um, para não passar dos pontos, tá? Aqui, nesse primeiro ponto, eu voltei, inseri a agulha e fiz um ponto baixo assim. Subi uma correntinha, para ser a altura do primeiro ponto alto. E agora, laçada na agulha, venho aqui no espacinho de uma correntinha e vou fazer um ponto alto. Apenas no primeiro espacinho será de um ponto alto. Nos seguintes serão 2 pontos altos, que é o aumento. Aqui no próximo ponto, eu vou pegar aqui no miolinho do ponto, olha só, bem aqui assim. Eu não vou pegar aqui nessas duas argolinhas da correntinha não, tá? Porque senão, na hora de fechar, vai ficar muito aberto e vai embabadar. Uma dica, quando você tiver um trabalho e ele estiver embabadando, você pega aqui, nessas duas, entre essas duas, bem no miolinho do ponto alto, para que ele fique centralizado. Aí, ele vai ficar bem retinho. Olha só como que ficou. Agora, no espacinho de uma correntinha, a partir desse, eu vou fazer 2 pontos altos. Fiz aqui um, né? Agora o segundo. Venho aqui no miolinho do ponto, não esqueçam. Se você fizer aqui pegando as duas argolinhas e der certo, tudo bem, tá? Eu prefiro assim. Aqui no próximo, ó, no espacinho, 2 pontos altos. E vou seguindo com essa repetição. Ponto alto em cima de ponto alto. Opa, enganchou. Aqui, ponto alto, em cima de ponto alto. E 2 pontos altos no espacinho da correntinha. Seguindo assim até o final desta volta, tá? Chegando aqui, vamos ficar com 35 pontos altos. Então, temos que ficar com 35 pontos altos, porque para que o bico dê certinho aqui as argolinhas para a próxima carreira, tem que ser múltiplos de 5, tá? Então, terminamos aqui com 35 pontos altos. Se você quiser maior, aí na próxima carreira você vai fazer os aumentos, aí você pode colocar, ter 40 pontos, né? Depois de 40, 45... ou 50 e assim sucessivamente. Vai aumentando sempre, terminando a carreira, que seja múltiplos de 5, tá? Então, nessa daqui vai ser 35 pontos altos. Vou fazer aqui os meus, vocês façam de vocês. E a gente já volta pra fazer as argolinhas aqui, pra fazer os lequinhos aqui do bico. Terminei aqui os 35 pontos altos aqui nessa volta. Agora, eu venho aqui, ó, nessa correntinha do primeiro ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo, assim, fechando esta carreira. Agora, vamos fazer as argolinhas. Vou subir 2 correntinhas. Gente, não faz essas correntinhas muito apertadas, tá? Faz elas mais soltinhas para o seu trabalho não ficar repuxando, não ficar emborcando. Então, aqui as 2 correntinhas...
Vou pular esse ponto de base aqui, né? O próximo. E no seguinte, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Sim, ela vai ficar assim pequenininha mesmo, tá? A sequência vai ser assim: 2 correntinhas, pula um ponto de base e faço no próximo um ponto baixíssimo. Vou subir novamente 2 correntinhas, pulo um ponto de base, no seguinte faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir 3 correntinhas, que vai ser onde vamos fazer aqui os lequinhos de pontos altos. Vou pular 2 pontos de base, ó, 1, 2, e no terceiro fazer um ponto baixíssimo. Então, essa vai ser a nossa repetição. 2 argolinhas de 2 correntinhas entre a argolinha maior aqui de 3 correntinhas. Agora, 2 correntinhas, pulo um de base, no próximo um ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas, pulo um de base e faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer a argola maior, que é de 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Pular 2 pontos de base, no terceiro fazer um ponto baixíssimo. E vou seguindo assim até o final desta carreira. Terminada essa carreira aqui, ficamos com 5 argolinhas, contando com essa que eu ainda não fechei, essa aqui, e 5, né, que eu falei. 1, 2, 3, 4, 5. E essas argolinhas aqui de 2 correntinhas, no total, são 10 argolinhas, tá? Então, vamos fechar aqui, ó. Eu vou fechar aqui nesse ponto baixíssimo que a gente fechou a carreira anterior. Nesse aqui. Nessas 2 argolas aqui do ponto de base. Aí, eu venho e fecho com um ponto baixíssimo. Nessa argolinha aqui de 2 correntinhas, na primeira correntinha aqui, ó, eu venho e faço também um ponto baixíssimo, assim. Agora, eu vou subir 3 correntes. 1, 2 e 3. E aqui dentro dessa outra argolinha com 2 correntes, eu venho dentro e fecho com um ponto baixíssimo, assim. Aí, ficamos com uma argola maior de 3 correntes, né? Agora, nessa argola aqui de 3 correntes, nós vamos fazer 7 pontos altos. A partir daqui, laçada na agulha, e já venho aqui dentro fazendo ponto alto, e vou completar 7 pontos altos aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Prontinho. Agora, chegamos aqui nas argolinhas de 2 correntinhas. Venho aqui dentro do espacinho da argola, ó, e vou prender com um ponto baixíssimo, subir 3 correntes, e aqui na outra argola de 2 correntes, prender com um ponto baixíssimo também. E assim será a repetição desta carreira. Chegando na argola maior de 3 correntes, eu laço e já vou fazer aqui os 7 pontos altos. Então, essa carreira será esta repetição. Olha só, gente, como que tá ficando lindo uma florzinha, né? Fica muito fofo. Eu acredito que esse modelinho dá pra fazer até numa numeração de fio mais fino, e você fazer florezinhas para aplicações também, fica lindo. Então, terminando aqui os 7 pontos altos na última argolinha, eu venho aqui, ó, onde eu fiz o ponto baixíssimo para fechar a volta anterior, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui é aquela primeira argolinha de
3 correntinhas que fizemos. Então, é o seguinte, na primeira correntinha aqui, eu venho, insiro na correntinha a agulha e puxo fazendo um ponto baixíssimo, assim. Agora, na segunda correntinha, eu vou inserir a agulha e também vou fazer um ponto baixíssimo, ficando assim. Agora, alongo um pouquinho o fio, entro aqui na argola, ó, no espacinho, e puxo o fio do novelo e vou fazer um ponto baixo, ficando assim. Agora, nós vamos fazer pontos altos aqui nesse motivo de pontos altos. Nos 2 primeiros pontos, nós vamos fazer um aumento. Em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos, olha só. Aqui no primeiro ponto, eu venho e vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2, assim. Agora, no segundo ponto de base, eu vou fazer também um aumento, que são 2 pontos altos. 1 e 2. Nos pontos seguintes, por 3 pontos de base, nós vamos fazer apenas um ponto alto, ó. 1, 2, 3. E aqui sobrou 2, que também serão aumentos. Em cada ponto aqui, nos 2 últimos, serão 2 pontos altos. Então, vamos lá. Fizemos aqui os 2 aumentos. Eu venho um ponto de base aqui, nessa base, né, que eu quis dizer. Aqui, um ponto alto no ponto de base. E mais um ponto alto no ponto de base. E agora, eu vou fazer o aumento, nesse aqui, nesse penúltimo ponto. E no último ponto, um aumento, 2 pontos altos juntos. No total, vamos ficar com 11 pontos altos aqui nesse motivo, tá? E agora, chegando aqui na argolinha de 3 pontos altos, nós vamos fazer um ponto baixo. Insiro a agulha aqui no espacinho e faço um ponto baixo. E vou fazer essa repetição aqui nesse motivo de 7 pontos altos, tá? Pra memorizar, vamos lá fazer juntos. No primeiro ponto, um aumento, que são 2, eu acho que eu peguei no lugarzinho errado aqui, ó. Deixa eu ver. Não, tá certo, é aqui mesmo. Bem aqui assim, ó. 2 pontos altos. 1 e 2. No próximo, 2 pontos altos. Opa, tá soltando. Agora, nos 3 seguintes pontos de base, um ponto alto em cada um sozinho. 1, 2 aqui, né? Sozinho no seguinte. E mais um aqui nesse sozinho também. E nos 2 últimos, o aumento. Opa. O aumento aqui. Fiz 1 e 2. No próximo, um aumento. 1 e 2. E na argolinha, um ponto baixo para prender aqui esse motivo de 11 pontos altos. Aqui, faço um ponto baixo. E vamos seguindo assim essa repetição até chegar aqui no final, que aí a gente já vai passar para as carreiras de detalhes aqui com o fio encanto, tá? Quando eu terminar, eu volto com vocês para darmos continuidade. Terminei aqui, olha só como ficou assim. Uma florzinha linda, né? E agora, vamos para o acabamento do fio encanto, tá? Se você quiser usar outro fio de acabamento da sua preferência, pode também, não tem problema. O fio que você gosta. Então, vamos lá. Laço o fio assim, ó, na agulha e vou fazer um ponto baixo falso aqui em qualquer ponto, tá? De qualquer motivo aqui dos pontos altos de base. No primeiro ponto, pegando a argolinha aqui de trás, olha só. Faço um ponto baixo falso, assim. E agora, no ponto seguinte, mais um ponto baixo, mas será o meu primeiro picô. Subindo 2 correntes,
pegando aqui nessa argola e nessa do ponto baixo, e puxo o fio que vem do novelo e prendo aqui um ponto baixo, fiz assim. E aqui no ponto seguinte de base, pegando também a argolinha, nessa carreira nós vamos pegar só a argolinha de trás do ponto de base, tá? Venho aqui e faço um ponto baixo. Vamos fazer a sequência de 3 pontos baixos. Esse aqui foi o primeiro, depois o ponto picô, tá? Esse foi o primeiro, agora o segundo ponto baixo e o terceiro ponto baixo. Depois desses 3, vamos fazer um ponto baixo aqui, que será o ponto picô. Assim, fiz o ponto baixo, subo 2 correntes, prendo aqui pegando essas 2 argolinhas do ponto, com um ponto baixo, assim. No ponto seguinte, por 3 pontos, nós vamos seguir fazendo 3 pontos baixos para fazer o picô aqui nesse, ó. Venho aqui no ponto seguinte, faço um ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo, e no próximo mais um ponto baixo. E aqui no seguinte ponto, nós vamos fazer o ponto baixo e o ponto picô. Subindo 2 correntinhas, pegando as 2 argolinhas aqui desse ponto e prendendo com um ponto baixo. No último ponto alto de base que sobrou, a gente vai fazer um ponto baixo pegando a argolinha de trás também. E ficou assim esse motivo de pontos picôs. No início é um, no final um também, e entre os pontos picô aqui, 3 pontos baixos. Agora, temos aqui esse ponto baixo, olha só. Nós vamos pular ele e já vamos vir aqui para o ponto seguinte desse motivo aqui, o ponto alto. Pegando a argolinha de trás, ó, pula ele no ponto alto, pegando a argolinha de trás, vamos fazer o primeiro ponto baixo. E no seguinte será o ponto picô, que é o ponto baixo, subo 2 correntes, prendo aqui nessas 2 argolas do ponto com um ponto baixo, assim. E por 3 pontos seguintes, pontos baixos em cada ponto de base. Vamos seguir assim, essa repetição até o final. Agora, aqui nesse é o ponto picô. Ponto baixo, 2 correntinhas e prendo com um ponto baixo. Vamos fazer assim até o final, tá? Até aqui. Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo para você ver aqui toda esse processo aqui, que é de repetição em cada motivo, em cada pétala, tá? Aqui no ponto baixo, você pula ele e já inicia aqui na pétala seguinte. Se você não quiser fazer esse acabamento aqui de pontos baixíssimos, também não tem problema. Quando eu terminar, eu mostro pra vocês como que vai ficar. Terminei o acabamento aqui com os pontos picôs. Olha só como ficou lindo. Já cortei aqui o fio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, assim, ó. Cortei. Puxo ele aqui com a agulha pra fazer o acabamento aqui invisível desse ponto, tá? Isso que eu vou fazer aqui mostrando pra vocês, dá pra fazer também a mesma coisa em todos os pontos das carreiras que você terminar, tá? Fica mais bonito o acabamento, tá? Eu prefiro assim, com a agulha de tapeceiro. Eu venho aqui, ó, o fio que vem daqui, do último ponto que fizemos. Aqui, nesse ponto baixo, que é o ponto picô aqui, eu insiro a agulha de frente para trás, assim. E agora, insiro a agulha aqui, nesse pontinho baixo e na perninha aqui, ó, na última perninha do ponto baixo, ó, assim. E venho aqui, ó, no ponto baixo, no meio, nessa perninha aqui de trás, ó. Insiro, levando a agulha lá pra trás e puxo. Puxei e ficou assim a
correntinha, as duas perninhas em cima do ponto baixo. E ficou assim um fechamento invisível e bem bonito, delicado, que você não sabe nem onde começou e nem onde terminou. Então, agora, eu vou dar um nozinho aqui pra não soltar e vou passar um pingo de cola. Eu faço assim. Coloco um pingo de cola aqui no meio, entre os fios, em cada ponta, né? Entre cada ponta. E vou dar um nó. Só um nó mesmo, tá? Ó. Assim, devagarzinho, ó. Pronto. Ficou assim, ó. Só apertar um pouquinho. Espera secar. Aí, depois, você vai escondendo a ponta com a agulha de tapeceiro por aqui, ó. Nos pontinhos e passa mais um pinguinho de cola. E a outra ponta pra esse lado aqui também. E arrematar e cortar. Agora, eu vou fazer junto com vocês a próxima parte do acabamento com os pontos baixíssimos, tá? Se você não quiser fazer, não tem problema, fica lindo também, olha só. Fica lindo. Então, aqui nos pontos altos, entre cada ponto alto, eu irei fazer os pontos baixíssimos para esse acabamento aqui, tá? Vou fazer assim, com o fio aqui pra trás, o lado avesso do porta-copos, eu insiro a agulha em qualquer pontos desses, entre os pontos, pode ser aqui, ó. Entre um ponto e outro, aqui. E de lá, eu puxo o fio que vem do novelo aqui pra cima. E vou começar a fazer entre um ponto alto e outro, um ponto baixíssimo. Assim, olha só. Ficando assim. Aqui atrás, depois eu vou fazer o arremate dessa ponta aqui. Vou fazer com vocês até aqui o ponto baixo, para vocês verem como que eu vou fazer aqui nessa curvinha, tá? Olha só, vou seguindo com pontos baixíssimos. Aqui, o último ponto alto, venho entre ele, o ponto alto, esse espacinho aqui e o ponto baixo, e faço um ponto baixíssimo. Assim. Aí, aqui está o ponto baixo, eu vou passar por cima dele, entre o ponto alto aqui e o ponto baixo, ó, aqui, nesse espaço também, eu vou e faço um ponto baixíssimo. Aí, o ponto baixíssimo, ele vai ficar em cima do ponto baixo. E vou seguindo assim agora, fazendo um ponto baixíssimo entre cada ponto alto aqui de base. Olha só. Eu cheguei aqui no ponto baixo, ó. Entre o ponto alto e o ponto baixo, eu venho, faço um ponto baixíssimo. Aqui, em o ponto baixo, entre ele e o próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Terminei aqui os pontos baixíssimos, olha só, vamos fazer o acabamento invisível, tá? Assim, eu vou cortar o fio. O fio encanto, eu sempre corto uma ponta maior e puxei, ó. Puxei o fio aqui pra fora. Porque fica melhor de arrematar, eu não gosto de deixar uma pontinha muito pequena. Às vezes, eu até deixo sem querer. Então, vou inserir aqui o fio encanto na agulha. E vou fazer o seguinte... No primeiro ponto baixíssimo que fizemos para iniciar, eu vou inserir a agulha aqui, ó, de trás para frente, né? Assim, de cima para baixo, puxo, e agora, aqui, no último ponto que fizemos baixíssimo, né? Vou inserir a agulha lá para trás, aqui, ó. Assim. E ficou assim, parecendo uma correntinha, né? Um ponto baixíssimo e ficou o fechamento invisível, assim, bem bonitinho. Agora, vamos fazer o arremate, ó. Eu venho aqui com a agulha e insiro aqui nessas duas argolinhas, assim, ó. Tá vendo aqui? Aí, eu vou
com a outra ponta aqui, eu vou passar um pingo de cola também, aqui bem no meio, entre as duas pontas. Ó, um pouquinho, pra dar só um nozinho mesmo pra fixar essas duas pontas, ó. Pra fechar bem e colar, assim. Olha só, aperta um pouquinho. Aperta aqui um pouquinho, ó, pra esperar secar a cola. Olha só como que fica aqui na frente, ó. Marca aqui. Esse aqui, que a gente fez, tá? E ficou assim o porta-copos. Agora, só esperar secar, esconder os fios, cortar, terminar de fazer o arremate. Acelerei aqui o vídeo, arrematando os fios, pra mostrar pra vocês como eu faço em todos os meus trabalhos, tá? Nesse porta-copos, para vocês verem, eu dou um nozinho, com a agulha de tapeceiro, eu pego cada ponta de fio solto e escondo minuciosamente por entre os fios do trabalho, para que fique bem escondidinho. E, sinceramente, às vezes nem eu mesma encontro onde eu terminei e fiz o arremate final, gente. E você é daqueles que gostam de fazer os arremates finais ou detesta essa fase do crochê? Me conta aí nos comentários que eu vou amar saber, tá? E eu quero agradecer também a todos vocês que já estão inscritos, que vocês deixam seus comentários, a vocês que deixam o seu like, meu muito obrigada, tá? Isso me incentiva cada dia mais a trazer vídeo aulas bem legais para vocês, com conteúdo, dicas fundamentais. E para você que tá chegando aqui agora no canal, seja bem-vindo, tá? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que assim que possível eu vou te responder a todos. Deixe o seu like e seja bem-vindo mais uma vez aqui, todos vocês também que já estão. Então é isso, gente. Fiquem aí vendo os arremates finais, que é a parte favorita do trabalho em crochê, que eu amo fazer. Amo fazer arremates. Quanto mais troca de cores tem, quanto mais fiozinhos soltos tem para arrematar, eu amo. Se você tem trabalho assim e não gosta de fazer, me chama que eu vou amar fazer. Brincadeira, gente, mas eu gosto mesmo. Então é isso. Fiquem até o final do vídeo. Vou terminar de arrematar aqui junto com vocês. E no final vou mostrar como que ficou esse porta-copos muito do fofo. Então é isso, gente, porta-copos finalizado com sucesso. Olha só como que ficou lindo, eu amei. Fiz várias versões até chegar esse aqui e esse foi o que eu mais gostei. Espero que vocês também tenham gostado, tá? Ele é o porta-copos do Americano Lovely Luxo. Aproveitem, façam bastante, que vocês tenham bastante vendas, tá? Então é isso, até a próxima videoaula.